Começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió, Antônio Moura. Com ele vamos falar sobre as ações da SMTT aqui na cidade e também sobre os gargalos ainda existentes, né? Eu começaria, Superintendente, justamente pela polêmica que envolve os transportes complementares aqui na capital, junto com o sistema viário. Como está essa questão? Como está sendo trabalhada pela SMTT, que é uma questão difícil, de coordenar? Bom dia, Gorete. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, do espaço. Enfim, a gente tem sim essa dificuldade com o transporte clandestino e o transporte irregular. É um grande mal para o nosso sistema de transporte urbano, né? É interessante que as pessoas entendam. Nós temos um sistema de transporte urbano que faz o transporte urbano levando o passageiro de Maceió de bairro para bairro, né? Então, o cidadão sai do Benedito Bentes, vai para o Farol, sai da Ponta Verde, vai para o Barro Duro, enfim, fazendo o uso do transporte urbano. O que acontece hoje? A gente tem um sistema paralelo, um sistema clandestino paralelo de transportadores que fazem esse tipo de transporte sem nenhuma chancela ou concessão por parte do município. É o que a gente chama de transporte clandestino ou transporte irregular. E dentro desses núcleos que a gente chama de transporte clandestino, a gente tem uma problemática muito grande com o transportador complementar. Aquele transporte que deveria, em tese, trazer o seu passageiro da região metropolitana, do interior do estado, para a cidade de Maceió e voltar com esse passageiro, fazendo o que a gente chama ponto a ponto. Ou seja, o que acontece hoje é que o transporte complementar entra na cidade, né? Isso, ele adentra na cidade, inclusive a prefeitura deu esse benefício do uso da faixa exclusiva, da faixa azul. O transportador adentra na cidade, vai até o centro da cidade, para, teoricamente, deixar seu passageiro e retornar para a cidade de origem. O que acontece hoje é que o transportador complementar, não todos, eu quero até aproveitar, Gorete, para fazer uma retratação. Eu citei, em outro momento, que os transportadores complementares faziam parte de uma organização criminosa. Eu creio que me equivoquei, porque generalizei, e terminou atingindo a todos os complementares. Então, para aqueles complementares, motorista de complementar, que não fazem o transporte irregular dentro da cidade de Maceió, o meu pedido de desculpas. Esses não cometem nenhum crime. Agora, o transportador complementar que atua na cidade de Maceió fazendo o transporte urbano, ele sim, ele comete um crime. Então, para aqueles que não fazem esse tipo, que não têm esse tipo de conduta, o meu pedido de desculpas e a minha retratação aqui, aproveitando o seu espaço. Pois bem, em relação a essa problemática, isso não se resolveria, superintendente, com uma ação conjunta, governo do estado, prefeitura de Maceió, para delimitar justamente o alcance dos complementares, deixando as pessoas antes de entrar na cidade? Perfeito. Hoje nós já temos, quando a gente fala governo e município, a gente pode dizer SMTT e ASAL. Exatamente. A SMTT regulamenta o transporte urbano em Maceió, a ASAL regulamenta o transporte complementar e o intermunicipal, vindo da região metropolitana principalmente. Hoje nós já temos uma relação amistosa com a ASAL. A ASAL está com nova diretoria, com o novo presidente. Porque deve ser uma decisão técnica, técnica, né? Isso. Fazendo um trabalho muito sério, o presidente Ronaldo, que está agora à frente da ASAL. A gente já tem essa interlocução. Temos um grupo de trabalho que já está trabalhando, já tem algum tempo, para que a gente chegue numa conclusão, nesse entendimento, e possamos assinar um convênio. O meu entendimento, na minha opinião pessoal, é de que o complementar ele deveria ir até a entrada da cidade, fazer o transbordo, que a gente chama, para o transporte urbano, sem custo para o passageiro, e se dirigir a qualquer bairro da cidade. Esse passageiro vai poder ir para o centro, para a praia, mas usando o transporte do sistema urbano de Maceió. A gente tem trabalhado essa discussão, uma discussão por vezes polêmica e acalorada, mas a relação com a ASAL ela hoje é muito positiva, inclusive a gente tem trabalhado em ações conjuntas e a gente espera que possamos assinar em breve um convênio que venha trazer essa solução.
Tomara, porque é uma questão de interesse de todos, não é? Do Perfeito. sistema, não é? Da gestão, tanto no âmbito do município quanto do Estado, como, sobretudo, para os usuários do sistema. Perfeito, Gorete, porque se o sistema de Maceió, de transporte urbano, isso é um problema que acontece em todas as capitais, principalmente do Brasil inteiro, ele não conseguir se sustentar, ele entra em colapso. Entrando em colapso, quem vai sair prejudicado? É a população da cidade, porque vai ficar sem ônibus. Então, muitas vezes o pessoal, não, você está lá defendendo o interesse de empresário. Isso não existe. A gente não defende o interesse do usuário, mas você tem que zelar também pelo equilíbrio econômico do sistema, porque se ele não conseguir se manter, a gente não vai ter transporte público em Maceió. Superintendente, quando um transporte alternativo chega a captar usuários do sistema do transporte convencional, isso não demonstra que está faltando a carência de mais veículos, de mais ônibus no sistema para atender a população? Também, a gente tem que reconhecer, o sistema de transporte público de Maceió, ele, apesar de todos os avanços da gestão Rui Palmeira, ele ainda tem muito a caminhar. Foi feita a licitação, que há muitos anos não existia, né? A faixa azul, novos abrigos, terminais, enfim. Para agilizar, não é? Para agilizar, mas a qualidade do transporte ainda deixa a desejar, a gente vem trabalhando isso, inclusive somos hoje fruto de uma intervenção por parte da ACE, que é a Agência Reguladora do município, e trabalhamos em conjunto com o Ministério Público numa consultoria que foi contratada, que em breve vai apresentar um resultado e soluções para o equilíbrio econômico-financeiro do sistema e também a qualidade do transporte oferecido aos usuários. Então, a gente sabe, a gente reconhece, porém, isso não pode ser um motivo para que a gente permita que o transporte clandestino atue na cidade. Porque além da questão... Uma chancela até ilegal, ilegal, né? Isso do município, isso não pode permitir. Isso. Porém, o usuário, por vezes, não é só a qualidade que faz com que o usuário saia do ônibus e vá para aquela van com a chapa cinza, que a gente chama, de vidro fumê, que passa gritando o nome dos bairros nos pontos. É por uma questão de velocidade. E aí, Gorete, não há como, mesmo com a faixa azul, a gente atingir um ônibus ter a velocidade de um carro certamente menor. Então, as pessoas também têm que ter essa consciência, até porque aquele transporte não oferece segurança nenhuma ao usuário. Se acontecer um problema, a gente vê muito passageiro em pé, superlotação, em pé dentro de uma van. Então, a gente vê tudo isso sem nenhum tipo de seguro, vai cobrar quem? Se acontecer um acidente, eles vão cobrar a quem? De quem vai ser a responsabilidade daquilo ali? Né? Diferentemente do sistema que é chancelado pelo município. Pois bem, falemos agora sobre essa força-tarefa para requalificar a sinalização da malha viária aqui da cidade. A gente tem observado, sobretudo na parte baixa, né, da cidade, que há uma generalização, digamos assim, desse trabalho. Isso ocorre também na parte alta da cidade, em outros bairros, superintendente? Sim, Gorete. A sinalização na gestão do prefeito Rui Palmeira avançou muito. Ela melhorou, ela deu um salto de qualidade. Né? Isso é notório. Você pode, nas vias que estão sendo sinalizadas, a gente percebe a diferença hoje. Com a ação conjunta, perdão, interrompê-lo, porque, por exemplo, na Avenida Deputado José Lages, a gente verifica que também houve uma condição melhor para o asfalto. O asfalto. Né? Na verdade, existe um programa agora, o Nova Maceió, lançado pelo prefeito Rui Palmeira, que está requalificando o asfalto, asfaltando as ruas que não são asfaltadas, e depois disso vem a sinalização que a gente chama da maquiagem, né? Né? Então, em cima do asfalto tem que vir aquela pintura, que é a sinalização. Então, todo esse trabalho do programa Nova Maceió, que atinge todos os bairros da cidade, não é só nós tivemos a deputada Zelage na Ponta Verde, mas tivemos também Ouro Preto, está tendo agora Benedito Bentes. Então, assim, a gente tem acompanhado o prefeito em toda a cidade, parte alta, parte baixa, né? E a sinalização vem junto com o asfalto para fazer com que os condutores possam se guiar, porque sem sinalização o condutor fica totalmente perdido na via. Sobretudo quem chega à cidade. E Maceió é uma cidade turística, né? Mas para ser boa para o turista tem que ser antes boa para os maceienses alagoanos. Principalmente, com certeza. Pois bem. Em relação ainda a essa questão de sinalização, aqueles prismas de concreto que estão
colocados lá na Via Expressa, isso é para impedir movimentação irregular? Vamos chamar assim, eu gostei desse termo, movimentação irregular. É a conversão irregular que a gente chama, né? Infelizmente, a gente tem que fazer uso do prisma, do conhecido, chamado né? A gente não gosta muito de chamar, mas... Gelo baiano. Gelo baiano. Né? Tem um amigo baiano que diz, não chame isso de gelo baiano. Mas de onde vem essa história de gelo baiano? Realmente, eu até vou pesquisar para saber de onde vem o nome gelo baiano, mas o nome técnico é prisma, né? Que é uma figura geométrica, aquela figura é um prisma. Infelizmente, ele está previsto no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, e infelizmente, mais ainda, a gente tem que fazer uso disso, porque o ideal seria que a gente não precisasse colocar uma barreira física para que as pessoas não fizessem a conversão. Isso acontece na praia, ali na Jatiuca. A gente vê alguns irregulares, assim, que sofreu alguma pancada, às eles vezes, ficam tortos, né? Às vezes é falha, alguém bateu sem... E também, muitas vezes, é gente que tenta passar por cima com carro grande. É impressionante. Com carros maiores, caminhonetas, enfim, as pessoas tentam, mesmo com o gelo baiano, passar por cima do prisma. Mas isso é de uma... Falta de educação, de cidadania, de respeito. Ali na Via Expressa, eu moro nas proximidades. É inacreditável. A gente chega na Via Expressa, os trechos que ainda não tem, as pessoas param para fazer a conversão, mesmo deixando uma fila enorme atrás. É assim, eu quero resolver o meu problema e não estou preocupado com o problema do... O senhor falou agora, na região da Ponta Verde tem, no horário do Jatiuca ou Ponta Verde, tem as ruas que não estão... Aquelas que dão acesso às avenidas, né? Sim. Aquelas ruas secundárias, certo, que ficam lotadas, né? O trânsito... As arteriais. As arteriais, exatamente. E não é muito raro perceber que moradores aproveitam contramão, saindo daquelas artérias, para chegar no edifício e, assim, ele está, por exemplo, é o terceiro da entrada da rua. A pessoa tem essa ousadia de infringir a norma de trânsito e entrar na contramão. É impressionante. Eu costumo ressaltar sempre. As pessoas questionam a SMTT, questionam a prefeitura. Tudo bem, a prefeitura tem suas falhas também, a SMTT tem suas falhas, suas dificuldades. Não tenha dúvida disso, a gente reconhece. Mas o nosso maior problema hoje é o nosso condutor, é o nosso povo. As pessoas no trânsito, não todos, não estou generalizando, mas uma boa parte das pessoas não respeitam as normas. E aí fica difícil. Falta, digamos, mais campanhas, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais e municipais, na TV, no rádio. De educação? De educação no trânsito? Eu não concordo. As pessoas têm citado muito isso. Não, vamos trabalhar mais educação do que autuar ou multar. Olha, para mim, no meu entendimento... São tantos anos de tentativa de educação no trânsito. Isso, para mim, a educação de trânsito deve ser feita assim. A gente faz um trabalho lá muito bom, a Juliana Normando e a equipe, nas escolas, porque com as crianças. É um efeito multiplicador incrível, Perfeito. Né? Talvez a gente consiga salvar as nossas crianças de serem condutores mal educados. Mas o condutor adulto, que tem a sua CNH... Que tem a consciência do adulto, qual vai ser o trabalho que eu vou conseguir fazer, o SMTT vai conseguir fazer para mudar a cabeça desse cidadão que passa em cima de uma calçada, em cima de um canteiro, que pega contramão, que trafega em cima de calçada, motociclista que faz todo tipo de absurdo. Que pode atropelar alguém saindo de um prédio, de uma casa, porque usa também a calçada, é uma coisa absurda. Vai ser uma campanha na TV que vai resolver, vai ser a gente nos semáforos, com a nossa equipe de educação de trânsito, que vai fazer com que essa pessoa não faça isso. Pode atropelar as pessoas. É mais fácil, o risco de serem atropelados. Então, educação de trânsito, para mim, funciona muito bem com criança. A gente tem atingido e das escolas, principalmente da rede municipal de ensino. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há uma terra onde a nossa imaginação e fantasia são despertadas, através de brincadeiras, leituras e artes. Nesta terra, não há espaço para a tristeza. Quem não vive aqui, imagina uma terra cheia de sofrimento. Na verdade, aqui é a terra da esperança. A esperança que vem do amor, carinho e cuidado. Ainda somos pequenos, mas já enfrentamos grandes desafios. O maior deles é te convencer que somos fortes. E somos muitos, altos e baixos, grandes e pequenos, pelados ou não. Mas aqui, na Terra da Esperança, isso não importa,
porque os sonhos são para todos. Instituto Arthur Amorim, semeando esperança. De volta com o Frente a Frente, nosso entrevistado hoje é Antônio Moura, Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió, que nos fala sobre as ações da SMTT aqui na capital alagoana. Superintendente, falemos agora sobre sinalização, tanto do ponto de vista horizontal como vertical, e aí eu falo dos semáforos. Perfeito. Há obras, né, em algumas vias, e a gente sente a necessidade do semáforo, pelo menos para diminuir a velocidade na área urbana. São carros muito potentes. Eu não consigo entender como as pessoas desenvolvem velocidade tão alta, podendo atingir a qualquer pessoa. Isso, eu vou aproveitar essa sua fala da questão semafórica, que a gente vai falar, mas para citar novamente, no nosso entendimento, a necessidade dos radares, dos conhecidos pardais, né? Então, a falta de uma fiscalização, porque hoje a gente tem um vídeo monitoramento, mas que não mede limite de velocidade. A cidade está livre para o limite de velocidade, isso quer dizer isso? Isso, porque a gente não tem, né? Os nossos radares foram por decisão judicial, nós tivemos que suspendê-los. A gente tem trabalhado isso junto à Procuradoria. O nosso entendimento é que a gente não pode ficar sem fiscalização de limite de velocidade na cidade. Quem não infringe as regras de trânsito não deveria se incomodar com pardais, não é, superintendente? Perfeitamente. É importante que as pessoas entendam. A velocidade, quem define não é o pardal. A velocidade da via ela é definida por lei. Então, determinadas vias têm determinados limites de velocidade. O que o pardal, conhecido pardal, mas o que o equipamento de fiscalização de velocidade faz é simplesmente medir se aquele veículo está dentro do limite estabelecido. Agora tem que ver algumas situações, por exemplo, que foram, digamos assim, bem pontuais na defesa contra os pardais na época. Por exemplo, aquela descida digamos... Ali da Rotary? Da Rotary. O pardal, a velocidade ali eu defendo muito aquela lombada eletrônica, que não é um radar lá, é uma lombada eletrônica. Mas tem um pardal do outro lado. Mas porque ele mede velocidade, mas a gente chama de lombada eletrônica, porque ele substitui a lombada física. Hoje nós temos uma lombada convencional lá. A lombada convencional, ela faz com que o cidadão, o condutor, tenha que diminuir menos ainda, porque você não consegue passar 40 numa lombada. Claro. E ainda tem o risco de acidente ou de você danificar o seu veículo. A lombada eletrônica, ela não tem esse risco de você danificar o seu veículo ou você frear bruscamente porque você viu algo físico na sua frente, que é a lombada convencional, e ela faz a aferição dessa velocidade, para que você não desça aquela... Porque o que é que as pessoas faziam muito ali? Desce, subiam em alta velocidade, né? Como um tobogã, e acontecia muito acidente. Os carros saíam, inclusive, da pista de rolamento, descendo ali naquela ribanceira. Então, a lombada eletrônica, ela é como uma lombada física, porém, ela é algo muito mais moderno, porque a lombada física, realmente, a gente tem muitas, mas é algo arcaico. Na verdade, o pardal, ele está ali somente acompanhando a irregularidade ou não do condutor. E isso não é o equipamento que está errado, somos nós se nós ultrapassarmos o limite de velocidade. Pois bem. Voltando à rede semafórica, nós temos uma licitação que está em vias de acontecer, né, para a modernização dessa rede semafórica nossa. Você falou de sincronização, alguns pontos da cidade já são sincronizados, mas a gente quer ir mais além, ainda na gestão e por determinação do prefeito Rui Palmeira, que é modernizar de tal modo a rede semafórica que nos principais cruzamentos da cidade, Gorete, nós tenhamos semáforos inteligentes, que não só são apenas sincronizados, são semáforos que trabalham... Medem o fluxo? Ele mede o fluxo. Então, se tiver muito veículo nesse lado, nessa direção, ele vai abrir primeiro. Se tiver mais veículos aqui, ele vai medir a necessidade do condutor. Porque agiliza, não é? Isso já acontece, a mobilidade. Isso já acontece em diversas cidades do mundo e a gente está trabalhando a licitação agora para trazer esse dispositivo para Maceió. Em relação às faixas de pedestres, como tem se comportado o condutor em geral? Porque o que eu tenho visto é algo também terrível.
As pessoas o condutor não espera que o pedestre conclua a sua passagem ou chegue até a outra margem da pista. Tão logo ele sai do foco, quem está no sentido liberado já avança. Isso não poderia ser coibido? Isso a gente tem trabalhado no sentido de, eu não chamo nem de educar, mas de informar. As pessoas têm que entender, muitas vezes a falta de informação nesse caso. O condutor acha, não, se ele saiu da minha frente, eu posso passar. Quando você passa, você induz o condutor do outro lado a entender que o fluxo está liberado e você causa um acidente. A gente tem notado isso com condutores de carros, mas também muito com motociclista. O motociclista, ele fica que quando a pessoa passa, ele já sai disparado. Isso induz a um acidente no outro lado, né, onde o pedestre ainda está atravessando. E é importante também alertar os pedestres, a quem faz o uso da faixa de pedestre, que tenha cuidado também. Não se confie. E pôr o pé e saber que o automóvel que venha lá vai parar. Isso, você tem que ter cautela. Não é porque a faixa está ali que quer dizer que o veículo vai parar. Se você não tiver cautela, você pode causar, sofrer um acidente. Pois é. Em relação ainda, o senhor falou nos motociclistas. A gente observa que a faixa azul dos ônibus, ela é facultada também aos motociclistas? Não. Mas se vê muito motociclista na faixa azul. Gorete, infelizmente, não vou generalizar novamente, mas a grande maioria dos motociclistas, e eu posso me dizer que sou motociclista também, gosto de moto, tenho moto, mas a grande maioria dos motociclistas de Maceió não obedece nenhum tipo de lei. A Fernandes Lima é um exemplo disso. Se a gente entrar na Fernandes Lima e não pode mudar de faixa seguramente, porque o ponto cego pode nos enganar do carro. Isso. Tem que fazer a opção por uma faixa, porque os motociclistas fazem zigue-zague durante todo o percurso. Em alta velocidade, no meio dos veículos. Exatamente. Né? E assim, há um entendimento, eu fico impressionado, há um entendimento por parte desses motociclistas de que eles estão certos, quando na verdade eles estão errados. Né? A forma como eles atuam na cidade, agora, em cima de calçada, contramão, para a grande maioria deles, né? E me desculpe, não estou generalizando, mas a grande maioria sim, principalmente daquelas motos menores, aquelas cinquentinhas, em cima de calçada, como se aquilo fosse normal. Imagina, você vem com sua família, com seu filho numa calçada, o cidadão dobra pegando a contramão, né? Passando por cima de canteiro, não respeita o semáforo. É impressionante. Então, isso a gente percebe na cidade. E quando é abordado, e quando o veículo é removido ou é autuado, se sente ofendido. Ou perseguido. Ou perseguido, quando na verdade não. O nosso trabalho realmente é de tentar trazer um trânsito melhor para a cidade. Em termos de fiscalização, como anda a SMTT e essa relação com a população que vive a dizer que só há fiscalização para arrecadar? Isso é geral. As pessoas comentam muito, debatem muito, e eu sempre rebato, dizendo, se você acha que existe uma chamada indústria da multa, não seja matéria-prima dela. Não se deixe multar. Eu não levo multa. Não sou melhor do que ninguém, mas eu tento não levar multa. Pelo equipamento eletrônico, por agente de trânsito, porque o agente, seja o equipamento ou o agente, ele está ali para fazer o papel dele, a função dele, que é fiscalizar e autuar se for necessário. Se colocar um fiscal na Sandoval Rochelas antes de chegar à praia, naquele trecho que tem um retorno que é só para quem vem no sentido praia-centro e não para quem vai no sentido centro-praia, vai encontrar muita irregularidade. As pessoas têm preguiça, imagine, preguiça. Ou então é aquela coisa da vantagem, da lei da vantagem. De respeito, lei da vantagem. De fazer a contramão numa via que não se permite isso. E para ganhar quanto de tempo? Nada, praticamente. Eu fico impressionado. Vou deixar meu filho na escola, eu vejo o cidadão num carro de luxo, parar na faixa de pedestre, em fila dupla, descer do carro, ligar o alerta do carro, descer calmamente com seu filho. Isso é muito comum. Esse mesmo cidadão, quando vai para o exterior, anda quilômetros a pé. Pois é. Né? Segue todas as normas, anda quilômetros a pé. Agora, quando está em Maceió, ele diz, aqui eu posso fazer o que eu quiser, aqui eu sou o dono do pedaço. Olha a contradição. Impressionante. A SMTT vai à escola para sensibilizar as crianças
a uma nova mentalidade, inclusive para interferir, né, no que o pai ou a mãe, o adulto da casa vá, na contramão disso, vai infringir as normas de trânsito. E aí chega-se na porta do colégio e encontra a infração, muitas vezes cometida pela própria família. Pela família. Que exemplo vai ter esse? Mais fiscais nessas áreas, nos horários de rush, né, logo cedo, ou meio-dia, no final do dia, não seria uma alternativa? Isso, devemos. O que é que a gente tem hoje em Maceió? Infelizmente, Maceió precisaria de um agente de trânsito, eu posso dizer seguramente, em cada esquina. Eu posso dizer sem medo de errar. Em cada esquina, em cada escola, né, em cada restaurante, precisaria ter um agente de trânsito, porque as pessoas, infelizmente, não respeitam. E quando a gente vai numa cidade onde o trânsito funciona bem, em cidades, né, Brasil e mundo afora, você não vê um agente de trânsito em cada esquina, você não vê um policial em cada esquina. As pessoas ajudam. Por exemplo, as pessoas ajudam. Porque se as pessoas não ajudarem, fica consciência complicado. Cidadã, não é, isso. superintendente? A gente está trabalhando um projeto de lei para remunerar a folga do agente, para que a gente possa, isso acontece na Polícia Militar, na Guarda Municipal, para que a gente possa ter mais agentes nas ruas de Maceió, que é realmente uma necessidade. Essas intervenções de sinalização, a sociedade, a população pode solicitar a SMTT? Sempre, sim. As pessoas podem solicitar indo até a SMTT, através do nosso 118 também solicitar sinalização para Você sua querer rua. melhorias de sinalização. Isso, ou requalificação, repintura que a gente chama, ou fazer a sinalização onde não tem. A gente tem avançado muito com sinalização na gestão do prefeito Rui Palmeira, mas a gente reconhece que tem vários locais que precisam, sim, de sinalização. E uma novidade, tá? A gente está lançando o novo Centro de Operação Integrada, o NOI, né, que é o Núcleo de Operação Integrada, já está funcionando e a gente deve estar em breve fazendo, digamos assim, a inauguração, tá? Mas é um novo centro onde estão todas as câmeras de vídeo monitoramento, né? Todo o vídeo monitoramento é uma central de todo o vídeo monitoramento da cidade, altamente moderna, Gorete. Já está pronta lá na SMTT, mas nessa central a gente não faz só o vídeo monitoramento, não. A gente vai estar lançando também o aplicativo que vai interagir com o cidadão. Então você vai ter no seu smartphone um aplicativo, você viu uma sinalização, você viu um semáforo queimado, você viu uma colisão, você vai lá, tira a foto, ela cai em tempo real na nossa central, abre um chamado em tempo real, no mesmo momento, e é encaminhado uma equipe naquele mesmo momento, ou providências, sejam quais forem, serão tomadas também, e você receberá um retorno de quando aquele problema será solucionado, e se não o será, por que não o será. É bem interessante esse novo aplicativo que vai ser lançado pela SMTT, pela Prefeitura de Maceió. Pois é uma forma de chamar o cidadão à participação também, né? Isso, é abrir... Porque o olho da gestão não está simultaneamente em todas as partes da cidade, não é? Não tem como. O cidadão uma cidade capilarizada como Maceió. Isso, uma cidade do tamanho de Maceió hoje, né, com mais de 1.200.000 habitantes. Então é importante que o cidadão não só reclame, muitas vezes xinga, né, critica, mas que ele aponte de forma produtiva. Olha, eu acho que aqui poderia ter uma sinalização, eu acho que vocês poderiam estar com um problema aqui, manda pelo aplicativo, a gente vai receber e vai tomar as providências para que o serviço possa melhorar. Pois é, isso inclui também a denunciar a quantidade de automóveis que são abandonados na cidade, né? Isso, também. É comum, é incrível. É comum, não só em Maceió, como em muitas cidades. É importante salientar que nessa gestão nós modernizamos o pátio da SMTT, nós terceirizamos esse pátio. Antes os carros ficavam na própria SMTT, né, e nós tínhamos várias dificuldades, manutenção desses veículos, né, segurança desses veículos. Então hoje existe uma empresa que foi contratada via licitação, onde esse pátio recebe todos esses veículos, os veículos removidos por qualquer irregularidade e também os veículos abandonados. A gente faz esse trabalho diariamente, que são muitos na cidade. E é importante salientar também que a gente tem um problema muito grande com isso, são empresas de ferro velho ou de veículo, de peças, pega o veículo, tira todas as peças e coloca ele na rua para a prefeitura ir lá e fazer o trabalho que eles deveriam fazer, que é dar o descarte correto desse veículo. Então a gente tem essa problemática também. Além dos carros abandonados, a gente tem os carros deixados por essas empresas
para que o serviço público faça essa Ou remoção. então eu já vi situações em que o carro está lá abandonado 1 mês, 2 meses, 3, e de repente ele fica, é só a carcaça, né? As pessoas vão tirando tudo. Vão tirando as peças, ele isso. vai E é um perigo, minguando. isso é muitas vezes ponto para venda de drogas, acúmulo de água parada, tudo isso é uma dificuldade que a gente tem com o veículo abandonado. Inclusive, é um problema de saúde pública. Então, a gente recebe a denúncia, encaminha o guincho para remover esse veículo para o nosso pátio. Perfeito. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, já, o Frente a Frente está de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que está acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió, Antônio Moura. E agora a gente fala sobre as demandas, né, existentes lá na SMTT, que inclui essa questão dos ônibus de turismo, que os hotéis, uma parte deles não possuem aquela baia, né, na frente, que os ônibus possam estacionar sem prejudicar o fluxo de veículos. Como fica essa situação? Olha, Gorete, essa é uma problemática que a gente tem, é uma situação complexa porque nossa cidade é uma cidade altamente turística, a gente precisa e quer que o turista venha. A gente tem tido várias reuniões com o trade sobre essa problemática, inclusive com o secretário de Turismo, Jair Galvão, que tem trabalhado nesse sentido também. Mas quando chegam os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, principalmente, a gente tem uma problemática muito grande, que são os ônibus estacionando em fila dupla na frente dos hotéis para ou receber ou deixar, depois de um passeio, os turistas. Esses ônibus são, por vezes, multados, os motoristas também são autuados, porque a gente não pode permitir, embora a gente entenda a necessidade de se ter o turista, que o cidadão seja prejudicado, penalizado. Pois é. E todos os dias de manhã, a gente sabe, logo cedo da manhã, naquela região, principalmente da Pajuçara, Doutor Antônio Gouveia, né? A gente tem uma grande dificuldade ali com esses ônibus estacionados em fila dupla. Então, a gente tem feito um trabalho junto aos hotéis, na tentativa de sensibilizar os hotéis para a construção das baias, alguns têm. A gente tem uma problemática também porque existem filas de táxi que há anos já detêm parte ali da frente dos hotéis e esse trabalho dificulta também. A gente também não pode prejudicar o taxista, tem que se encontrar um meio termo, mas enquanto a gente não chega a uma solução definitiva, a gente vai trabalhando soluções como a do Projeto Verão. Pois é, o Projeto Verão é aquele que abre a mão única na orla, isso, ele até 9 horas da manhã. Entre 6 e 9 da manhã, da feirinha ali, da Pajuçara até ali o Jaraguá, ele fica sentido sul. Qual foi o resultado da experiência? Foi muito positivo no ano passado, por isso que a gente retorna com ele agora a partir do dia 16 de dezembro. Tivemos um pequeno gargalo, sim, de quem vinha do Litoral Sul, ali no Jaraguá. No contorno. Isso. Da praça ali, Copacabana. Isso, tivemos um problema ali, a gente está tentando solucionar para esse ano, tentando viabilizar uma forma de diminuir aquele gargalo, mas ele vai existir de toda forma. Porém, a gente entende como um bem maior, apesar daquele pequeno problema ali naquela área, a gente poder ter esse fluxo todo no sentido sul, que vai ajudar com essa questão dos ônibus. Pois é, além das baias,
De qualquer maneira, em outras cidades, a gente observa que os ônibus, eles estacionam não na frente do hotel, necessariamente na frente do hotel. As pessoas andam, né, nos fundos. Em Boa Viagem, por exemplo, ocorre dessa forma. Isso, a gente tem salientado Recife, muito isso né? nas reuniões junto ao trade. Ou a dificuldade, é tudo tão próximo, né? Isso, que a gente tenta estacionar também os ônibus Nas perto vias dos hotéis, nas secundárias, vias pois secundárias, é. enfim. Para não necessariamente o turista ter que descer ou subir na frente do seu hotel. Pois é, ali na Pajuçara mesmo tem aqueles estacionamentos ali em frente que são Os abertos, bolsões. né? Que poderiam ser utilizados ou não. Não, é complicado ali para o ônibus entrar, fazer contorno, onde tem manobra. carro, fazer manobra e retornar. Entendi. A gente entende que é complicado. Teria que ter uma mudança ali toda de infraestrutura para que pudesse Que não comportar. vale a pena mexer. Nesse momento, não. Mas As vias secundárias, as vias secundárias têm que ser consideradas, não? Você está entendendo? sim, as vias secundárias sim. Ou transbordo, por exemplo, estacionamento do Jaraguá. O ônibus deixaria os passageiros ali e vans menores trariam para os hotéis. Algo nesse sentido, a gente vem discutindo isso com o trade. O que é mais importante é, a gente não pode parar de fiscalizar, a gente continua fiscalizando, autuando e tomando medidas para fazer com que os motoristas não estacionem em fila dupla na frente dos hotéis. Ainda há estudos assim para aumentar as baias em algumas áreas onde for possível? Isso, a gente tem um estudo de grande impacto ali para a Orla, nesse sentido. Mas é importante que as pessoas também entendam que essas coisas não são simples, você não faz. Piscar de olhos. Porque quando você resolve uma situação, muitas vezes você provoca outra. O trânsito é assim, então você tem que ter esse estudo macro para que você não solucione um problema e crie outro. Então, isso a gente vem trabalhando. Enquanto isso não acontece, o Projeto Verão ameniza bastante essa problemática. E já para o lado norte, ali, Cruz das Almas, a gente está trabalhando junto com a Seminfra, principalmente um projeto da Seminfra, a questão do binário ali em Cruz das Almas. Que ficaria como na prática? Pela praia, orla, pela via litorânea, a sentido via- Jacarecica, e quem vem por cima pelo o shopping, ali na Gustavo Paiva, sentido centro. Mas isso vai desafogar e muito o trânsito. Desafoga bastante. Só é importante que as pessoas entendam, eu ressalto sempre, que não é simplesmente chegar lá amanhã, botar uma placa e dizer, agora você vai por aqui, você vem por aqui. A gente tem as vias secundárias, a gente tem transporte coletivo, tem retorno, contorno de quadra, tudo isso tem que ser visto. Aquela curva, já que falamos no acesso à Cruz das Almas, eu me surpreendi na primeira vez que encontrei na curva do hotel Jatiuca, ali, Ritz e ali. do Ritz, Lagoa da Anta, Isso. uns gelos ali, Isso. impedindo a passagem, quer dizer, o acesso dos carros, e é numa curva, né? Isso. Como foi, qual foi o motivo? Tá. Primeiro, aquele prisma colocado ali, Aquele prisma. ele é legal, ele não é ilegal. Do modo como ele está, ele não é ilegal. Porque as pessoas, não, na curva não pode, sim. Ele é permitido. O que é que aconteceu ali? Melhorou o fluxo? Não. Piorou? Também não. Mas o que era que havia antes, para Havia justificar? uma sensação de você estar sendo roubado pelas pessoas, está sendo enganado, porque as pessoas pegavam, faziam aquela conversão como E quem depois fosse para a tinha que esquerda, e voltar. lá na frente todo transparava a pessoa voltando. Com aquela medida, que é uma medida paliativa e provisória, foi tomada pela SMTT, eu assumo a responsabilidade daquela colocação daqueles prismas ali, ao menos você não tem a sensação de que está sendo ludibriado, digamos assim, né? Ludibriado. Tomado do seu direito, né? Roubado do seu direito. Então, as pessoas, quando faz a curva que entra na rua do hotel, elas já vão ver o congestionamento, porque ele saiu lá da frente e veio para cá. Tem sinalização? Eu não percebi. Não tem. Sobre. Sinalização toda Avisando que vai avisando, bifurcar aqui. e tudo. Está toda feita. Mas é uma solução que melhora o fluxo? Não. Piorou? A gente fez a medição de tempo? Não. Mas criavam essa sensação realmente. Chegava ali na frente, teria que dar a sinaleira para poder entrar e já no fluxo das 18 do meio-dia, isso fica complicado. Digamos que é um recado nosso. Gente, enquanto as pessoas não tiverem educação, a gente tem que tomar medidas desse tipo, que são desagradáveis, de botar uma barreira física, como é o caso ali, como é o caso na própria Via Express, que a gente está colocando o prisma nela toda. Não precisaria, bastava colocar o tachão com refletivo, seria muito mais harmônico com o ambiente, né? Mas, enfim, tem que colocar mais aquele... urbano, né? Ficaria urbanista. muito mais bonito, Mas a gente tem que colocar aquele... Porque as pessoas passam. Pois bem.
Quando ocorrem acidentes em vias muito movimentadas, a gente ainda percebe até a chegada da SMTT, as pessoas não tiram o veículo. Isso é necessário ainda manter o veículo? Não, a gente tem dito isso com frequência. Só se deixa o veículo na via se houver vítima. Né? Se esse acidente, essa colisão, ela vitimou, de certa forma, alguma pessoa. Um condutor, um pedestre, enfim, ou um ciclista. Mas se não havendo vítimas, colisões simples, não há necessidade de se manter o veículo na via. O correto, inclusive, hoje, você manter o veículo na via, você está sujeito a levar uma multa, a levar uma autuação, a ser autuado. Então, que quando houver um acidente, houve um acidente, você colidiu numa avenida como a Fernandes Lima, bem movimentada, por exemplo, onde acontece muita colisão traseira, que a gente chama, né? Você retire o seu veículo imediatamente, chame a perícia. Hoje a gente tem um grupamento de motos só para tentar chegar mais rápido a esses ocorridos, né, da SMTT. Então, espera a chegada da perícia sem fazer, né, sem estar no meio da via, parado. Não há a menor necessidade, isso não vai influenciar positivamente em absolutamente nada. Outra questão é, por exemplo, estacionamentos em supermercados, shoppings, que a gente observa ainda, infelizmente, pessoas jovens, pessoas de meia idade, mas que não são caracterizadas como idosos, não é? Ou com qualquer outro tipo de problema, estacionarem seus carros. E mais, quando algum condutor percebe a infração e olha, o olhar de quem pratica a infração é fulminante. É como se estivesse sendo vitimado, não é? Por uma infração que ele cometeu. Sentido inverso, valores inversos. Não, os valores totalmente invertidos. Você está sendo muito educada agora. Porque, na verdade, eles com os agentes da SMTT, eles não só olham como vítimas, eles fazem gestos obscenos, brigam, partem para briga. A gente já teve problema de gente portar arma. Isso é uma cultura de ódio que chega ao trânsito. É algo que é difícil explicar. Às vezes eu vou para a fiscalização com os nossos agentes, se você está num shopping de Maceió e vê o cidadão que não é idoso e não tem nenhum tipo de deficiência, parar numa vaga de idoso deficiente. E descer tranquilamente, e descer olha, com a cara com de debochado pau, pra gente. Cara de pau, e quando você vai abordar, fica revoltado. Isso tanto homens como mulheres. Mulheres, viu? é surpreendente. Muitas. Eu pensei que, no caso, as mulheres fossem até mais conscientes. No trânsito são. As mulheres normalmente, mas no estacionamento de shoppings e supermercados não. A mulher, assim como os homens, ela age da mesma forma. Fica indignada com a fiscalização, revoltada, não aceita, e você não consegue entender qual é o motivo do cidadão parar numa vaga que não é para ele, para ganhar 10, 20 metros, 30 metros. Realmente, eu tenho um estudo aí para psicanálise, para descobrir o que é isso. Essa medida, exatamente. Superintendente, voltando a essa questão da educação no trânsito pela via das escolas, o que a SMTT tem feito de fato indo às escolas? Tem premiação? Como é que isso acontece? São várias atividades, Gorete. A gente tem uma equipe de educação de trânsito conduzida de forma muito competente pela Juliana Normandi e servidores da SMTT, comissionados efetivos e até estagiários também, que fazem esse trabalho diariamente. Então, todos os dias eles estão nas escolas da rede municipal e estadual de ensino, principalmente, fazendo, você bem citou, brincadeiras, atividades lúdicas, enfim, tudo voltado para a educação de trânsito. A gente tem o apoio hoje, um apoio muito importante, eu não sei se eu posso citar o nome de um banco aqui. Claro. Posso, do Banco Itaú, que tem patrocinado em várias situações esse tipo de ação. O Banco Itaú tem um segmento para esse tipo de ação, tem nos apoiado muito. Que nessa questão, bancos venham apoiar também, né? Então, nesse sentido de fazer, a gente tem, por exemplo, a escolinha bike, é muito interessante, ensinar as crianças onde ela deve pedalar, como ela pode pedalar, né? Como é importante esse cuidado, né? Com o pedestre, com o ciclista, quem pode mais ou quem pode menos no trânsito, né? Quem é o mais vulnerável, quem não é, né? O pedestre e o ciclista são mais vulneráveis do que quem está dentro de um automóvel. Enfim, tudo isso é ensinado às crianças, como elas se comportar, como atravessar uma faixa de pedestre, tudo isso a gente faz nas escolas. Que repliquem junto às famílias, não é? Que repliquem. Que deem um exemplo. Bem,
E, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim e aí eu agradeço, nesse momento, a sua participação, superintendente, e até uma próxima oportunidade. Correto, sou eu quem agradeço mais uma vez o espaço, o espaço do seu telespectador, e estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento acerca da SMTT. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.